sou a Marina Dori e esse é o Powerpério. Aqui quero mergulhar com você nos desafios reais do puerpério. Meu desejo é que as trocas daqui te ajudem a navegar pelo puerpério com mais consciência e sabedoria, que façam com que você se sinta como se eu estivesse te dando as mãos e falando, tô aqui com você. Se você quer saber mais sobre o meu apoio e acolhimento nessa jornada, entra no meu Instagram. Eu sou @marinadori. Viva, viva! Viva! Bom dia, Flor, xará! Boa tarde já, né? Nesse Boa meio. tarde, né? Essa hora de almoço aqui. Perdida. Porque essa hora a gente marcou esse horário meio-dia, mas é um horário assim que a gente marcou considerando que é uma hora que as mulheres conseguem pausar para escutar, né? Mas Sim. que aqui em casa é um horário meio desafiador, porque é hora de almoço, não sei o quê. Aí eu dei uma escutada num grito agora lá fora. Ai, meu Deus, o coração. Mas eu fiz o meu rezito aqui antes, pedindo para a deusa cuidar desse momento. A vida da mãe, né? A gente vai tentando acolher aí essas mães, essas Exatamente. mulheres que estão nas jornadas duplas, triplas. E vamos conversando e cuidando, fazendo o que é possível hoje. Que bom estar aqui, amores. Que bom te receber. Eu estava aqui pensando assim, Amorzão, tá aí. Eu estava aqui pensando antes de te receber, falei, gente, estou nervosa. Marina, vou contar assim um pouco como que a gente se conectou, que hoje é uma grande irmã assim na minha vida, né? Para quem está chegando assim, não me conhece ainda muito, eu tenho uma filha de 3 anos e quando eu engravidei, eu estava assim um pouco antes já me conectando assim com esse feminino, com o meu sangue, com o meu útero, já estava assim começando essa jornada, né? E eu lembro quando eu engravidei, eu falei, nossa, mas eu vou parar de sangrar logo agora, que eu tô tão conectada com o meu sangue. E aí, a primeira pessoa que eu fui procurar foi a Belsaide, né? Ginecologista natural, que também é uma grande amiga minha. E eu fui procurá-la mais no sentido de como que eu faço para construir, para conduzir essa gestação de uma forma que esteja conectada com o meu feminino, com esse meu momento. Como é que eu faço isso? E ela hoje não atua mais na área da obstetrícia, mas já atua bastante tempo, né? E ela falou, você tem que conhecer a sua xará, a Marina, que é uma doula maravilhosa. Se eu estivesse grávida hoje, fosse parir, eu ia querer ela do meu lado. E assim nos conectamos. Marina me doulou na minha gestação. Foi assim, um colo mesmo, né? Uma mão muito, muito boa de estar junto, caminhando junto. E mesmo depois de parir, seguimos juntas aqui caminhando em diversos momentos. Então, fala um pouquinho de você, Má. Como é que você chega? Como que você está? Quem você está? Eu chego primeiro muito contente, assim, porque é algo que me preenche, né? Essas parcerias que vêm através de um servir profissional, né? E a gente está reaprendendo também acho que a gente está co-criando uma realidade nova mesmo, né? Aprendendo uma vida desescolarizada em muitas instâncias e que permite essa troca de acontecer, né? Você, teoricamente, se a gente for pensar nesse sistema, você contratou um serviço meu, eu estava ali, entreguei um serviço. E a gente poderia nunca mais se ver. Mas é muito comum a gente expandir isso, né? Não é um serviço de carimbo, né? Que uma coisa burocrática que eu te entrego e você vai lá e usa. É algo que está nas nossas entranhas, que a gente tem muitos entrelaçamentos, muitos espelhamentos, que, né, abrange o grande mistério, esse portal da vida e da morte. E aí a gente vai se conectando de formas muito profundas. E eu fico muito contente que depois a gente tenha realmente seguido, né, nos aprendizados e é uma troca sempre. É muito lindo, assim, acompanhar o seu caminhar, o seu desabrochar nesse mulherecer, né, que veio muito, já estava caminhando aí, mas que chegou depois do parto da Iris. E
e depois de acompanhar você no seu caminho, nas suas entregas, nesse projeto aqui, na Dança da Lua, que dançamos juntas, né, com mais centenas de mulheres, assim, para a Terra, um caminho do rezo, um caminho de conexão. E eu celebro mesmo imenso, irmã, assim, de te reconhecer como irmã, né, hoje em dia. Eu vejo E você, né? pode. Bom, e aí eu acho que a gente começa falando assim do feminino, né? O tema aqui de hoje é o papel do feminino na construção da maternidade. E essa ideia veio justamente dessa minha conexão no feminino, que eu acho que passa por um lugar de uma abertura da intuição, do que está dentro da gente, desses sopros que estão ao nosso redor, quando a gente consegue abrir os ouvidos de dentro para ouvir, né? E, esse lugar do feminino, para mim, é muito visceral, né? Eu acho que quando a gente fala assim de maternidade, a gente pode pensar em vários momentos. Eu acho que a mãe, ela vem nascendo em diversos momentos, não só depois que ela pare, né? Mas a gente pode pensar nessa maternidade desde a pré-concepção. Então, acho que a gente pode começar construindo um pouco assim o que é esse feminino, né? Que se fala tanto hoje em dia, né? De sagrado feminino. Talvez tenha até se esvaziado um pouco assim do seu real conteúdo, da sua real essência, né? De tanto que se fala assim no modismo de sagrado feminino, mas que é algo tão profundo. Sim, E que o que é isso, é, né? Essa energia feminina, essa energia masculina, é algo bom, é algo ruim? Como que isso se constrói assim na sua visão? sim. Eu acho que assim não tem uma resposta pronta, né? Tem o que a gente vem sentindo e construindo nesse caminho. Não tem certo e errado, certamente, né? Porque são forças da criação feminino e masculino, então que habitam dentro de nós. E eu sinto que você estava falando desse maternar, a gente vai tá falando aqui dessa importância, né? Desse reconhecimento, dessa conexão com essa potência do feminino nessa mulher que vai se tornar mãe. Mas é muito difícil a gente pegar uma linha assim e falar, começou aqui, né? Porque é óbvio que não começa na maternidade. Isso essa mulher é esse sendo, né? Ela vem de uma ancestralidade, e de uma mãe, de um pai, de uma construção ali da vida dela, que traz uma conexão ou não com esse feminino. Então, tem uma construção, acho que até antes da pré-concepção, antes dela pensar em ser mãe, porque ali vai abrir algo, né? Se é um filho planejado, e se não é, quando ela tem essa notícia, né? Mas tem assim, como é que eu vim construindo essa mãe de mim? Como é que eu venho me relacionando com esse feminino em mim e no mundo, né? E tem algo também desse sagrado feminino. Eu sinto que tem uma ligação muito forte com a nossa mãe, a mãe de si mesma e a mãe que nos gerou, que nos pariu, que é a nossa matriz, né? Como é que está essa ligação com essa conexão com a Terra, com os tempos da Lua, com a natureza cíclica, com essa energia que é mais, né, de se espalhar, de sentir, que é do mistério, que é do sutil, e conciliando isso com essa força masculina que vem, que dá estrutura, que dá contorno, né, que tem um foco, que direciona, isso tudo dentro da gente, né? Mas acho que dentro desse processo da pré-concepção, eu venho percebendo isso, assim, como faz diferença quando a mulher já tem uma conexão, né? Um chamado assim de conexão, ou pelo menos uma curiosidade com essa energia, né? Desse feminino dentro dela, com essa natureza cíclica dentro dela. Mas, de fato, acho que não tem respostas tão fechadas, né, Mar? Uhum. Eu acho que vale trazer assim nessa conceituação, né, do que é o feminino, que a gente tem falado tanto, né, desse resgate desse feminino, que parece até que masculino é algo ruim, né, uma energia. Nós somos seres, todos os seres vivos, e até os não vivos, né, a gente aprende com a nossa abuela
padrão lógica, até os elementos da natureza também têm suas energias nessa polaridade, né? Masculino e feminino. Todos somos masculino e feminino. E o que acontece hoje, quando a gente fala de um mundo que é patriarcal, é que a gente tem uma predominância dessa energia masculina, e isso é desequilibrado. Então, quando a gente fala desse resgate do feminino dentro da gente, é para que isso se espelhe no mundo também, que a gente consiga trazer esse equilíbrio dessas energias masculina e feminina da gente. A gente eu vou até um pouco além, assim, do que você está trazendo, talvez um refinamento disso, né? Porque a gente está com uma energia masculina predominante e uma energia masculina distorcida predominante, que coloca uma energia muito distorcida do feminino também. Então, a gente vem convivendo com essas duas polaridades, um feminino adoecido e um masculino adoecido, né? Um retroalimentando o outro de alguma forma, e aí são milhares de anos de patriarcado, a gente sabe, mas de alguma forma, né, tem uma força aí que se retroalimenta. A gente precisa respirar fundo, ampliar essa visão, né, e resgatar, relembrar algo que está nessa origem, porque tudo vem de uma mesma fonte original. Só que distorceu no caminho, como várias outras coisas que chegam aqui na matéria e se distorcem, né? Mas qual é a essência? Qual é a essência? Se cada um de nós, se cada elemento da natureza, se cada força que habita aqui carrega, né, essas duas polaridades, e aqui na matéria se materializa como polaridade, né, que em algum nível é uma coisa só, talvez a gente precise olhar mesmo, separado em muitos momentos, e ir nessa dança da vida trabalhando essa integração, né? Não é toda... Às vezes são lampejos que a gente vai falar, uau, estou com essas forças integradas dentro de mim. Mas às vezes você vai estar numa atividade mesmo que vai exigir mais essa energia masculina, né? E a outra que vai exigir mais dessa energia feminina. Isso é uma coisa, assim, né? E eu acho que esse movimento todo que a gente está produzindo, que até saturou o sagrado feminino, infelizmente, né? Mas tudo bem, a gente vai criando outros nomes, isso não é sobre o nome, mas diz sobre uma necessidade, uma urgência, né? Dessa terra que tem essa energia muito predominante aí, né, em ressonância com a da mulher, né, que carrega esse tempo, que carrega essa força de gerar e nutrir a vida. A gente precisa resgatar isso e fazer algo diferente do que a gente tem feito, pela sobrevivência, né? Chegamos num tempo que a gente está fazendo isso por algo maior mesmo, por uma sobrevivência. A forma como a gente vem trabalhando o feminino e masculino até aqui, distorcido, está nos levando ao adoecimento e à nossa morte, né? Nossa extinção. Então, por aí, né? O buraco é embaixo, bem embaixo. Não é uma coisa que a gente está fazendo por uma moda, né? É algo muito profundo. Acho que a gente está sentindo esse chamado mesmo da Terra, né? Sim. E eu vou pegar um gancho, assim, você começou essa fala trazendo a gente precisa parar e respirar. Eu acho que isso é extremamente feminino, que é reconhecer essa nossa ciclicidade, né? Que é reconhecer que tem momentos que a gente está dentro da nossa vida, a gente pode olhar em diversas escalas, mas tem momentos que a gente está mais ativa, mais yang, com uma energia mais masculina da ação, do planejar, do organizar, do fazer, manifestar, cocriar. E tem outros momentos que a gente não está tão nessa energia mais yang, que a gente está numa energia mais yin, mais introspectiva, mais intuitiva, mais para dentro, mais feminina. E aí eu vou agora trazer esse paralelo com a maternidade, pensando agora assim na mulher que pariu, né? Que muitas mulheres, depois de parir, passam peia no puerpério. E aí, o porquê disso, assim, ao meu ver, né? Pelo que eu percebi, assim, na minha experiência pessoal e das mulheres que eu acompanho. O puerpério é esse grande convite de vivenciar a lua nova, de vivenciar esse lado mais oculto, essas sombras, esse silêncio, esse lugar do vazio. Que é muito feminino, é extremamente feminino isso. De olhar para as nossas águas. Isso é extremamente feminino.
Só que quando a gente está desconectada desse feminino antes, fica extremamente desafiador a gente passar por essa fase. Porque a gente não aprendeu ainda a se abrir a sentir. E o puerpério, ele pode trazer muitas dores, sombras. E olhar para essas dores, eu trago sempre isso, assim, que olhar para essas dores, olhar para essas sombras, não necessariamente precisa ser doído. A gente só precisa conseguir se vulnerabilizar e olhar de verdade para aquilo ali que está se aparecendo, deixar esse véu cair, deixar essa máscara cair e abraçar aquela situação. Então eu vejo muito assim, as mulheres falando da exaustão e do cansaço. Realmente, assim, cuidar de um bebê demanda muito, é uma entrega muito grande. É extremamente feminino e visceral esse lugar. Mas, ao mesmo tempo, esse lugar desse extremo cansaço faz com que a gente baixe as nossas barreiras e a gente consiga acessar coisas que estão lá dentro. Então, quando a gente cuida desse nosso feminino, quando a gente abre esse espaço para a gente cuidar, se cuidar internamente, eu acredito muito que isso vai ajudando a gente a construir essa mulher que nasce depois de se tornar mãe. E não é que as mulheres que não são mães, não se tornam mães, não tenham essa possibilidade. Todas temos essa possibilidade. Mas eu vejo, assim, na maternidade, um grande chamado, assim, uma urgência, sabe? Como se alguém te pegasse e te chacoalhasse. Filha, você tem uma grande oportunidade agora de crescer, sabe? De amadurecer. Então, vamos olhar para isso? Eu estou aqui junto de você. Eu acho que, assim, a maternidade ela é uma grande amiga, mas a gente tem que estar aberta a andar de mãos dadas. Verdade. Eu estou procurando aqui, que hoje eu vi uma amiga minha querida postou uma coisa que eu me lembrei com essa fala. Não tem a ver com o puerpério, mas tem a ver com sentir. E aí vou fazer o link do que você está trazendo, né? Ele fala assim, tá em inglês, a dor viaja pelas famílias, por essa linha ancestral, até que alguém seja corajoso o suficiente para senti-la. Eu achei isso tão forte, tão profundo. E a gente pode olhar isso de uma forma macro, né, que carrega essa ancestralidade, tal, que a gente para olhar, e alguém para olhar, e só olhando ela e reconhecendo ela a gente vai liberar. E o puerpério, ele reflete, né, dentro de uma fase da vida que a mulher é convidada a estar fazendo isso, né, a olhar para o que está ali, posto, vivo. E que é muito difícil fugir, né? Não tem para onde correr. Não tem como, é como se você estivesse numa viagem no avião fechada e tem ali, você vai ter que cair. Não tem para onde ir, não tem paraquedas para pular. Então, é muito bonita essa perspectiva, né? Eu tenho incentivado muito as mulheres que eu acompanho, as gestantes, a ver, a reconhecer a beleza que tem nessa fase, né? A beleza que tem no murchar do corpo, né? Naquele corpo que mingua, que murcha, porque expandiu, né? E é um movimento de contração natural. Naquele momento que você chora, não sabe nem por que está chorando, e começa a querer elocubrar, começa a querer elaborar, começa a ficar preocupado com o que vai ser depois. Cara, tá ali, é isso. É essa estação do ano em que tudo cai, em que tudo resseca, em que você fica numa solidão ali, num convite de um processo interno, né? Em revisitas da sua história, a história dessa ancestralidade, as suas sombras, e ao mesmo tempo de reconhecer um milagre imenso, né? Que você foi capaz de ser conduzida para ele, de se abrir para ele, né? Então, acho que também tem esse olhar, eu tenho sentido isso também, né? Que eu sou essa doula de muito, não só das mulheres que parem, mas de transformação de processos, né? De relembrar muito desse milagre, de tudo, né? Quando você está lá se abrindo para aquilo, é o milagre de ter essa natureza cíclica dentro de você, o milagre de poder estar consciente para se abrir para esse portal, o milagre de gestar, o milagre de parir, independente da forma como foi esse parto, né? Colocar esse ser no mundo, ser veículo para isso, e o puerpério é um grande milagre, né? Essa grande sopa, esse caldeirão, assim, de muita criação, né? De muito esvaziamento para um crescimento depois de uma nova forma.
né? É uma mudança de forma, é uma mudança de pele. E a gente não é convidada a lidar com isso, né, na sociedade. Então, essa natureza cíclica vem convidando a gente a olhar para essa vida, né, as estações do ano, o momento do dia, para a gente, nesse estado emocional, a fase do ciclo que a gente está, ou a atividade que a gente está sendo convidado a fazer, como que a gente vai integrando essas dualidades, essas forças dentro da gente, né? E se a gente caminha bem, assim, com isso, tá? Um dia eu vou estar aqui chorando, precisando liberar, precisando sentir, não sei o que é, mas eu tô aqui, tô inteira sentindo. Outro dia eu vou estar aqui, produtiva, vamos lá. Outro dia eu vou estar super gozante, cheia de libido. Outro dia eu não quero saber de nada disso. Acolher tudo isso, né, e dar vazão para que quando a gente chega de fato nessas fases do corpo, né, que está sendo convidado ali, não tem outra opção, você possa passar por isso com integridade e inteireza, né? E aí, obviamente, suporte e tudo mais que também você tem falado aí maravilhosamente bem, né? E todas as outras questões, mas pensando nessa conexão com o feminino, sinto que é isso, né? Um caminhar, assim, que a gente vai se apaziguando com essa energia mesmo. Não é se apaziguando, é integrando, é aceitando, é sendo isso também, né? É mais do que, eu aceito porque é uma imposição. Eu sou essa natureza cíclica. E esse momento é o meu inverno, é o meu outono e inverno, o momento que eu estou me revisando, que eu estou deixando cair essas folhas secas, que eu estou sentindo, que eu estou explorando outras realidades, né? Isso é muito bonito. Sim. E eu acho que isso passa assim por uma cura ancestral muito grande, né? Se a gente for parar para pensar, hoje tem se debatido sobre isso, né? Eu lembro assim, na época que eu pari, a Maria Barreto tinha recém-lançado, acho, o livro dela, Natureza Íntima, que foi uma grande escola, assim, para mim, de ter esse livro durante o meu puerpério. Foi muito importante, assim, para mim. Recomendo muito esse livro. Inclusive, tem um podcast meu com ela que a gente fala do puerpério como um rito de passagem. Sim. E aí, no livro dela, ela fala, assim, que quando ela foi escrever o livro, né, que foi fruto do terceiro puerpério dela, não tinha muita literatura, não se falava disso. E hoje já vejo assim se falando mais, né? Mas assim, a gente ainda tem muito a aprender no sentido de que trazendo assim para esse lugar da ancestralidade, né, da cura da ancestralidade, hoje a gente está falando sobre. Agora, imagina as nossas mães, nossas avós, nossas bisavós, nossas tataravós, o tanto que elas não passaram e sem poder falar. Sim. Muitas vezes sem nem se dar conta, né, Má? Eu acho que também tem um nível de consciência hoje que a gente acessa, e é mesmo que muitas mulheres nesse tempo não tenham essa consciência, elas estão muito mais misturadas também, o mundo está muito mais, muita coisa, muita confusão e tal, então tem uma solidão muito grande ali que se acessa. Eu acho que tinham outras realidades, de uma vida mais em comunidade, e meio que é isso mesmo, né? Não tem outra possibilidade, é assim que é. Então, acho que agora a gente desperta para essa consciência mesmo. A gente está mais sozinha, né? A gente está com menos tribo, as mulheres não estão mais tão juntas também nessa rede, né? Tem muito mais opressão, assim, essa opressão que sempre teve, na verdade, está muito mais latente. Então, acho que tem outras coisas, assim, mas sim, né? Elas passaram por muita coisa, muito processo. Imagina, as avós, bisavós, tataravós tiveram vários filhos, né? Passavam tudo sozinha ali, e era só, é isso que é, né? E a gente hoje, com consciência, pode até carregar um medo mesmo, cara. Imagina, esse sofrimento tá aí, né? Você tá carregando esse fio e não sabe nem o que que é. Então precisa parar mesmo para dar uma ajustada nesse campo, né? A Mo Brasil está perguntando qual o livro. Natureza Íntima, Fendas de uma Mulher, da Maria Barreto. E aí tem um capítulo lá, né, que é o pequeno livro sobre o puerpério, é esse o nome? É algo assim que esse capítulo especificamente, ele é disponibilizado gratuitamente lá na página da Maria, tá? Maria Barreto.
O restante não, o restante está sendo um livro, mas eu recomendo muito, porque ela passa assim por o livro é extremamente feminino, né? Sim, Fala muito assim desse lugar da mulher que se desvela, que muito cresce, bonito também que renasce. ela ensinou muito sobre isso, né? Eu lembro que eu aprendi muito com esse puerpério dela, que foi o terceiro, né? A terceira filha. E ela falava que ela ficava escrevendo no bloco de notas, assim, esses insights que chegavam, né? Porque também o puerpério pode ser esse lugar de muita criação, né? Eu acho que é importante trazer que não é só causa e vazio, né? Você pode estar, se você pode estar numa inteireza ali, encontrando uma potência interna muito grande desse momento. Se você vive Sim, isso com essa integridade. É óbvio que tinham lá os perrengues todos, né? As noites sem dormir e tal, e tudo mais que essa descoberta dessa chegada dessa filha trouxe, mas e também trouxe isso, assim, né? Essa criação, achei tão bonito isso. Falei, nossa, é possível, né? É possível a mulher viver um puerpério desse lugar também. E é bom a gente ter esses outros exemplos. Assim como é muito bom a gente ter exemplos de mulheres que estão vivendo a menopausa numa plenipausa, né? Que é outra fase macro da mais vida, que pausa. vai para esse lugar, né? É a mais pausa, a plena pausa, que a gente vai para esse lugar de definhar também, né? De estar lá, de ressecar, de ir para dentro, mas você pode fazer disso algo muito potente, poderoso, né? E é bom que a gente está tendo agora exemplos, né, de mulheres que É. vêm vivendo a sua natureza cíclica ao longo da vida e que chegam nessa fase acolhendo uma fase, acolhendo o que é, afinal de contas, né? O que a vida está Porque tá trazendo. tudo bem, né? A gente acessar esses lugares mais internos, assim, é uma fase que tem muita potência, né? Muita coisa para se aprender. Eu me lembrei, teve uma hora que você estava falando, eu me lembrei de uma situação, eu lá no meu auge do meu puerpério, assim, extremamente cansada das noites mal dormidas e daquela coisa da amamentação, assim, exaurida mesmo, um estado de bagaço humano. E aí eu lembro que teve uma situação em que eu estava ali tentando implementar a rotininha da Iris e tal. Teve uma situação que ela dormiu de tarde, assim, tirou a sonequinha e logo acordou. Era aquele momento que eu ia, nossa, eu preciso descansar. E ela acordou. No que eu ouvi o choro dela, eu comecei a chorar sem parar. Assim, sem parar. Eu fiquei muito tempo chorando. E aí Léo foi, pegou ela, catou. E eu lembro que depois, o que eu me lembrei foi que a gente conversou. Eu falei com você, nossa, tá muito difícil, eu não tô conseguindo. E você falou, vai pro chuveiro, toma banho, deixa ela correr e chora, 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 tudo que tem que chorar. E assim fez, sabe? E foi extremamente. E não é sobre nomear, era algo que incomodava, eu não sabia nem o que que era. Era só sobre sentir, era só sobre deixar correr aquelas águas, né? E, enfim, me veio essa lembrança. Não me lembrava disso, mas que bonito, que bom também poder. A gente estava ali nessa sintonia, né? E poder acessar esse campo e sentir o que que você realmente estava precisando naquele momento, né? E esse Sim, acolhimento que também é tão importante, né? Eu sinto que esse cuidado, né? Nesses estudos da Ayurveda a gente vê assim como que esses primeiros cuidados também, assim que o bebê nasce, né? De hora dourada, de acolhimento, de contorno familiar, né? De rede de apoio, de profissionais ali que estão numa inteireza, como isso tudo vai fazendo diferença também, né? Para o corpo dessa mulher se recuperar bem, a alimentação, a nutrição, os cuidados que ela recebe, esse lugar de ter, olha, tá difícil, preciso de ajuda, né? Às vezes é uma ajuda mais power, às vezes é uma ajuda mais técnica, às vezes é uma ajuda de vai lá dormir. E às vezes é só um, cara, é isso aí que você está passando, acolhe agora, vai tomar um banho, vai chorar. Quer chorar, chora, né? Vamos embora. Se o seu corpo está pedindo isso, vamos fazer isso. Que bonito isso, vai criando essa construção também, né? Com esse maternar, com essa continuação desse puerpério, né? Desse tempo de reconhecimento dessa mãe com esse bebê e dessa mulher consigo mesma, né? Com quem ela está se transformando. Muito lindo.
Tem uma frase da Bianca Balaciano, que fala sobre amamentação, sobre o desmame, que eu gosto muito, que fala que com o passar do tempo, não vou saber, não vou me lembrar o pé da letra, né? Mas que com o passar do tempo, vai morrendo aquela mulher extremamente devota, idealizada, esperada, né, da maternidade, e vai surgindo uma mãe que é possível, que é real e que é imperfeita. Que eu acho que quando a gente vai se esbarrando nessas nossas sombras, a gente também vai lidando com essa nossa expectativa de que mãe que eu quero ser, que mãe que eu gostaria de ser, aquela expectativa de uma perfeição materna que nem sempre condiz com a sua disponibilidade interna. Eu acho que é extremamente feminino a gente poder reconhecer os nossos limites. É extremamente assim, equilibrado, na verdade, né? Nessa vida das energias masculinas e femininas, da gente saber a hora da gente se doar, da gente entregar, e a hora que a gente está precisando é receber, que a gente está precisando é dar um contorno, dar um limite e, na verdade, se nutrir. E eu acho que a maternidade tem muito a ensinar, assim, nesse lugar. E, ao mesmo tempo, o momento em que a gente está lidando, assim, com essa necessidade de limite, de contorno, com alguns desafios, eu acho que é muito fácil, eu vejo que é muito comum, assim, da mulher entrar num lugar da vítima, né, da coitadinha, da pobre que está sofrendo porque está muito difícil aquilo ali. Não é sobre isso. Não é sobre essa criança interna que às vezes está precisando de um cuidado, mas um cuidado de uma criança carente mesmo, que está precisando de uma atenção. Eu acho que fala de um lugar de honrar, acolher, aceitar e olhar para o que tem por trás desses incômodos, dessas coisas, dessa coisa que está ardendo, que está incomodando ali, que está muito latente e vivo, né? Chamado muito gritante para essa adultificação, né? Exatamente. E essa adultificação, ela implica também da gente estar muito inteira no nosso ser, assim, né? Em diversos momentos da nossa vida a gente é convidada a isso, e suponho que, né, nesse momento aí seja, assim, bem gritante, é um convitão, assim, não tem outro, porque a gente vai sendo convidada a checar, assim, internamente, tá, quem eu sou, então, na fila desse pão, né? Porque provavelmente passei a vida em algum tripé desse tripé do ego, né? Salvador, algoz e vítima, passeando por isso até cansar, e agora não cabe mais, né? Não cabe mais ficar salvando os outros, preciso abrir espaço aqui para receber também, não cabe ser algoz de nada e também não cabe ser uma vítima que está paralisada, né? Preciso transcender isso e tomar posse aqui desse momento. E é um convite intenso, forte, às vezes é muito para algumas mulheres, porque não teve esse trabalho mesmo de autoconhecimento, autodesenvolvimento. E ali o bicho pode ficar bem mais pesado, né? Mais forte, pega mais forte. Mas é possível, né? É possível se lembrar que é um convite para essa mulher de si, essa mãe de si, tomar posse dessa história e dar espaço para o outro. Né, dar espaço para essa parceria ocupar o seu lugar, né, porque ela não vai mais poder ficar dando conta de tudo, mandando em tudo. E olha como é difícil, né, gente? Porque aí implica nos nossos papéis de sobrevivência da nossa criança, um monte de coisas, né, que a gente tem que dar conta ali, olhar no meio das noites mal dormidas e dos choros sem explicação. É realmente um portal. Um portal forte, intenso, muito bonito. Mas eu ressalto a beleza disso, né? A beleza física e a beleza energética, né, desse processo, porque você pode sair completamente transformada, né? Se assim você quiser, né, e vivenciar isso com interesse. Eu vejo que tem muita gente que passa pela maternidade assim, né? Vai lá, volta, no piloto automático, como se nada tivesse acontecido. Depois de uma experiência imensa dessa. Mas as que conseguem aproveitar, né? Olha que oportunidade de se conectar com tudo isso, com o milagre da vida, com a sua história, com
se refazer, né? Se recompor, entender acolher suas imperfeições, como você estava falando, ser a mãe suficientemente boa, né? Como dizia o Winnicott, porque é o que o seu filho também precisa. Lembrar que existe algum acordo aí também que essa criança escolheu você como mãe, como você é, ele precisa disso, né? Ele precisa de uma pessoa que está querendo ficar numa perfeição que não existe, e tudo isso ao mesmo tempo, né? Super complexo. Sim. Mas eu acho que é isso, assim, o que eu tinha sentido de trazer dentro desse tema, né? Eu acho que é mais isso, assim, de como a gente consegue, como é possível a gente, quando a gente cuida da nossa energia feminina, quando a gente abre esse espaço para a gente se cuidar, a gente dá voz, deixar nascer essa mulher que nos habita, essa mulher em essência, essa mulher selvagem que nos habita. Mas para isso é preciso abrir esse espaço. Então fica aí Essa um mulher selvagem convite, que é, né? Que é o que que é. já é. Que já é, que estava ali só doida para nascer. Eu digo sempre que depois que a mulher para, ela entra num processo de se autogestar, para depois, em algum momento, ela vai desabrochar e se parir. Eu sinto que até, eu sinto não é, esse meu trabalho aqui também foi esse meu auto-parto, segue sendo, né? Tô cuidando dessa criança que está crescendo, se desenvolvendo, mas segue sendo sobre essa mulher que nasceu depois de me tornar mãe. Sim, E que vem para trazer mais exemplos assim, né, uhum. de mulheres que conseguem se apropriar dessa força e se reconstruir, né, como verdadeiramente já é. É essa esterogestação mesmo ali, né? Enquanto esse serzinho está crescendo aqui fora, tem algo germinando aqui dentro dessa mulher, né? Novamente, é como se ele abrisse esse portal e ela ficasse grávida de si. Não tem um tempo certo, né? Mas eu percebo muito também nos rituais de fechamento, nos trabalhos com puérperas, que esse primeiro ano é um marco, né? Quando a criança faz um ano, é algo que, calma aí, agora sou eu de volta, eu preciso me haver comigo aqui, preciso me descobrir, tem uma força querendo dar passagem, vamos fechar e tal, preciso, né, ter essa separação mesmo dele e de mim, né, dele do bebê e eu, e eu. E Uhum. aí tem mulheres que isso acontece muito antes, né, e outras muito depois, mas tem um marco aí dessa esterogestação mesmo, né? Que se a gente pensar que a gestação são os 9 meses, mas tem uns 3 meses antes que essa alma já entendeu, que já chegou ali, que já, né, já está fazendo, arrumando a casa aí no encontro desses pais, né? Tem alguns estudos que falam isso, que 3 meses antes é quando essa alma desce pelo chakra da matriz da mulher e já se instala, né, de alguma forma, já tem algum nível de consciência ali chegando, se apresentando. Então tem um ano, né? Os 12 meses é o fim dessa roda do tempo aí dos 12 ciclos, né? E aí eu percebo isso também, quando essa mulher faz um ano de recém-nascida, parida, ela entra nesse, opa, calma aí que agora sou eu, né? Tem eu para nascer. Muito forte. Que bonito, né? Mas acho que é isso, Flor. Você sente de trazer algo mais, assim? Ai, amor, eu tô aqui olhando as coisinhas que a gente tinha conversado, né? Eu acho que é isso, a gente está aqui contemplada chamando, né, para essa consciência. Quero só reforçar, assim, né, que, pelo que eu consegui compreender desse convite, tinha muito a gente despertar essa consciência do quanto é importante o caminho de conexão, né? Para a gente Uhum. ir passando pelos nossos processos de ciclicidade com essa inteireza e aceitação plena do que se é, né? Com essa capacidade de vivenciar no nosso corpo o que se é. Então, eu estou lá desde esse portal da menarca, né? Como que eu acolhi isso, como que eu recebi esse portal na minha vida, e aí se eu não recebi bem, eu posso voltar lá nessa história e ressignificar, como que eu caminhei nessa construção da minha sexualidade, do meu encontro com o outro ali, né? Com
com essa exposição do meu corpo, todos esses traumas que a gente sabe que existem, né, que todas nós mulheres temos em algum nível de memórias, de abuso, de violências e tal, então a gente também poder fazer esse caminho de limpeza, assim, né, e essa aceitação desse ciclo, assim, essa possibilidade de viver isso com interesse, né? Em cada ciclo, aceitar essa natureza dentro e fora. Então, estou aqui no meu verão, no meu ápice, estou nesse outono, nesse inverno, estou primaverando de novo. E isso a gente vai vivenciando a cada ciclo lunar, a gente vivencia todos os dias também, né? E a gente vivencia nesses portais macro da nossa vida. E, obviamente, o portal da maternidade é um grande convite para a mulher viver essa natureza selvagem, com essa visceralidade, com tudo que é, conectando com a beleza e com o milagre, né, da vida, da possibilidade de trazer a vida na Terra. Isso não é pouco, isso não é banal, e que a gente não passe desapercebido e não ache que seja mais um, né? Existem muitos nascimentos todos os dias, mas todos são sagrados e milagrosos. É um grande milagre. Então, que a gente possa estar conectada com isso, que eu acho que isso também possibilita que a gente passe as situações mais desafiadoras com desse lugar, não é isso, é o que tem muita Com beleza aqui também. consciência. Está me convidando a ir para um estado de potência, a me fortalecer, a sair dessas armadilhas do ego, a sair desses papéis e tudo mais, né? É uma delícia viver, né? E viver os processos de desafio também faz parte. Eu me lembrei que agora, só para fechar, eu participei de um encontro recente com a Morena Cardoso sobre maternidade selvagem, que ela chamou de maternidade selvagem. E ela fez todo um histórico, assim, né, da ascensão do capitalismo e de como que isso teve um papel muito forte na construção do que a gente entende por ser mãe, dessa perfeição materna, dessa entrega. E isso juntando depois com quando a mulher esses lugares muito bem estabelecidos, que a gente tem muita dificuldade de sair, esses lugares muito engessados, vem de muito, muito, muito lá atrás, né? Então, ela traz muito essa ideia assim, da maternidade selvagem como uma maternidade inventiva. Morena Cardoso. Que Um bonito. trabalho muito lindo da medicina. Uhum. Que é uma maternidade inventiva, né? Uma maternidade decolonial, que a gente vai seguir a nossa própria intuição, esse lugar de dentro, e a gente vai fazer a maternidade, construir ela de acordo com o que a gente sente que faz sentido, né? Sem Sim. seguir muito os padrões, né? Esperados, estabelecidos fora de nós. Assim, E que assim seja foi que eu no nosso recebi. mulherecer, né? Como um todo também. Esse mulherecer inventivo, que a gente possa estar nessa invenção da nossa vida todos os dias, né? Porque é isso que a gente veio fazer aqui, afinal de contas. É isso. E é isso, Flor. Você quer divulgar algum trabalho seu? Quer falar alguma coisa? Agradeço aqui por esse papo muito gostoso. Quero falar que eu estou lançando a formação do Spa do Útero, uma formação para terapeutas do feminino. Pela primeira vez vou estar oferecendo, né, esses ensinamentos nesse formato digital. Essa é uma formação bem completa, que a gente vai ter 3 meses de encontros semanais ao vivo. Vamos falar sobre diversos temas aí do feminino, de como acolher outras mulheres. E no mais, sigo aqui nos atendimentos, as mulheres na concepção pré-consciente, nos rituais de fechamento do parto, aqui os retiros individuais aqui em casa, no Spa do Útero, para quem quiser se aprofundar, assim, né, com um aconchego, assim, também nesse processo individual que é importante. Tive a honra de... Só olhar aqui no Instagram também, tem tudo, tá? Não vou tomar o tempo contando tudo, mas a Marina veio aqui no Spa do Útero. No Spa do Útero foi muito bonito, fiz um ritual de fechamento muito bonito lá, foi muito especial. Sim. E divulgando aqui também, então, meu trabalho, o que está rolando por enquanto esse ano, tem muita coisa assim nascendo, mas o que está agora já rolando é o Colo para Mãe, que é uma roda de mães, que acontece mensalmente. Então, se você quiser saber mais, ali na minha bio tem um linkzinho para você poder participar, tem um grupo onde estão as mulheres, e aí todo mês eu vou divulgando assim, o que vai rolar. Tem os atendimentos individuais,
para esses diversos processos que acontecem, para esse lugar de se desdobrar e se revelar uma mulher que também é mãe. E tem o podcast Power Pério, né? Que quem está ouvindo aqui no formato de live, depois isso aqui não vai ficar no Instagram, vou deixar só uns diazinhos, mas depois eu tiro e fica só em formato podcast, que está lá no link da minha bio também, no Spotify. E é isso. Seguimos. Vida longa e próspera, seus projetos, seus encontros, seus atendimentos, que seja muito lindo assim para você e para todas essas mulheres que chegarem aí no seu caminho. Celebro muito, amor. Beijo. Beijo. Obrigada pela participação de quem veio. Tchau. Tchau. Obrigada por ouvir até aqui. Espero que você tenha gostado. Eu vou adorar saber como que esse episódio te tocou. Me conta lá no meu Instagram. Eu sou _marinatori. E não esquece de mandar para aquela amiga que você sabe que vai se sentir nutrida, que está precisando ouvir isso aqui. E a gente se vê no próximo episódio.